Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. Dando continuidade à última aula, nesta sequência que falamos sobre recursos naturais e fontes de energia. O tema de hoje será Projetos Ambientais Conservacionistas. O meio ambiente, no geral, é um sistema. Fazem parte dele os recursos naturais, água, ar, solo, fauna, flora, espaço, paisagens e outros. Por seu interrelacionamento, constituem um subsistema. Porém, cada um de seus elementos, a água, por exemplo, pode ser considerado um sistema. O próprio meio ambiente, por sua complexidade, deve ser visto como uma estrutura global complexa e organizada. Ao falarmos de um assunto tão importante, temos que pensar da seguinte maneira: toda ação gera uma reação. Assim como na vida, nos nossos atos, nossas escolhas, nossas atitudes, geram consequências, sejam elas boas ou ruins. Uma coisa sempre está ligada à outra, não é verdade? No planeta também é assim. Vivemos de ciclos que estão relacionados. A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, a biosfera, todos ligados ao sistema ambiental, ao sistema terrestre. Temos também o psicossocial, ligado aos sistemas humanos. E no final das contas, os dois se completam, se unificam, se ajudam e também se prejudicam. Pois nesse ambiente de ciclos, cada componente depende do outro. E ouso dizer que temos que trabalhar e muito a conscientização dos sistemas humanos. Com certeza você já ouviu falar em atmosfera, litosfera, hidrosfera e até em biosfera. Quando falamos de qualquer esfera da Terra, estamos falando de sistema terrestre. Sistema terrestre por causa do nosso planeta e não por causa da Terra, terra-chão, solo. A união das três esferas, atmosfera, hidrosfera e litosfera, dá origem à biosfera. Para entendermos, iniciando pelos relacionados ao sistema ambiental, vamos analisar as esferas que compõem nosso planeta. Elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. São um conjunto de elementos que garante o funcionamento dos componentes do planeta Terra. Começando pela atmosfera. A formação da atmosfera atual teve início com a desgasificação e o resfriamento do planeta Terra há pelo menos 4 bilhões de anos. É uma camada gasosa que envolve todo o planeta. O nitrogênio, o oxigênio, são os dois gases presentes em maior quantidade, ou seja, os principais. Mas contém ainda elementos como argônio, dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, o ozônio e o vapor d'água. Viabiliza a existência e a manutenção da vida no planeta, por meio da regulação das temperaturas médias, da filtragem da radiação solar e da fragmentação e combustão de rochas e outros objetos vindos do espaço. É composta por 5 camadas: a troposfera, a mais próxima da superfície, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, sendo a última a camada mais externa. Lembrando que é na atmosfera que ocorre o efeito estufa. Já a litosfera, o termo surge da divisão da Terra em camadas, que são segmentadas a partir de seu estado físico. É a camada química mais externa da Terra, caracterizada pela sua rigidez e baixa espessura. É a camada da Terra que compõe a sua superfície sólida. É a mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo, basicamente composta por rochas e minerais. Dessa forma, aquilo que denominamos por solo nada mais é que a decomposição dessas rochas através do processo de sedimentação. Apesar de sua pequena profundidade,
Essa camada levou bilhões de anos para se formar e continua em constante transformação, que se estabelece a partir de duas frentes. Existem aquelas transformações causadas por elementos externos, como a ação dos ventos, das águas, do sol e de nós, seres humanos, propiciando a ocorrência de fenômenos como sedimentação, erosão, intemperismo. E existem também as causadas por elementos internos, como o tectonismo e as atividades vulcânicas. Essa camada não é totalmente interligada, ou seja, ela é dividida em diferentes partes, o que chamamos de placas tectônicas. Os contatos e atritos entre duas placas podem provocar a ocorrência de fenômenos como terremotos e vulcanismo, além da transformação no relevo. Sempre que falamos de placa tectônica, muitas vezes familiarizamos, lembramos, da separação dos continentes. Enfim, podemos compreender que é sobre a litosfera que as atividades humanas acontecem. Então, ali é sobre a litosfera que plantamos, sobre a litosfera que vivemos, digamos assim. Falaremos agora da hidrosfera. É composta por toda a água presente no planeta Terra, nos seus três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Podemos citar geleiras, calotas polares, oceanos, mares, lagos, rios, aquíferos, umidade do ar. Representa 70% da superfície terrestre. Sua água está distribuída de forma desigual pelos reservatórios que a formam. A maior parte está armazenada nos mares e oceanos, aproximadamente 97% do volume. Somente 2,5% corresponde à água doce. É essencial para a existência e manutenção da vida no planeta Terra. Assim como a atmosfera, o resfriamento da Terra há bilhões de anos e o processo de desgasificação explicam o surgimento da hidrosfera. Lembrando que ela é uma das quatro camadas que constitui o planeta Terra, sendo composta por um recurso natural que é fundamental para o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos e para a manutenção de todas as formas de vida no nosso planeta, ou seja, é a camada de água do planeta. A palavra hidrosfera é de origem grega, significa esfera de água. Sempre que observar o hidro, já sabe que tem ligação com a água. Por exemplo, hidroginástica é uma ginástica dentro da água. Uma vegetação hidrófila, plantas que sobrevivem dentro de água. Para encerrar os ambientais, a biosfera. A biosfera é a combinação dos elementos que possibilitam a existência de seres vivos, a nossa existência, por exemplo. Geralmente, o termo biosfera relaciona-se com seres vivos que aqui vivem. Entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientais. Resumindo, o planeta Terra pode ser dividido em 4 camadas esféricas, digamos 3, porque as 3 originam ali a biosfera, interligadas a litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Essas camadas, essas divisões, englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida formada a partir das rochas. Já a hidrosfera relaciona-se à porção constituída por água. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, e a biosfera diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras, uma vez que sem as outras partes do planeta provavelmente não existiria vida. Alguns autores dizem que a biosfera seria formada pela litosfera, hidrosfera e atmosfera, e que o melhor termo para descrevê-la seria a ecosfera, sinônimo de biosfera, o conjunto de ecossistema da Terra. É a camada da Terra onde a vida se manifesta. Ela se estende desde as profundezas do oceano até as altitudes elevadas das montanhas, abrangendo a atmosfera, a hidrosfera
e a parte superior da litosfera. Agora, os relacionados ao sistema humano, o psicossocial. Temos o interpessoal, que são as relações expressas em padrão de comportamento individual e coletivo. Temos as instituições sociais, que são classificadas em políticas, familiares, religiosas. Instituições sociais, acompanhamos muito no decorrer de estudos e até mesmo em noticiários. Sistemas ideológicos e simbólicos, que estão presentes na filosofia, ciência e na arte. Material. O material são equipamentos físicos e químicos. E as técnicas. Sistema organizado de processo, de extração, de produção, de transporte, pesquisa e etc. Falamos tudo isso para entendermos a origem do meio ambiente, os recursos que são fundamentais para a vida e as medidas que podemos adotar para preservá-los. E, assim, termos consciência da importância das unidades de conservação. As unidades de conservação compõem espaços territoriais, em sua maioria formados por áreas contínuas, onde se objetiva a preservação da flora, da fauna, das belezas naturais, enfim, de todo o meio ambiente, mediante a legislação específica, visando a perpetuação do referido espaço. Na legislação, dispõe sobre a proteção dos aspectos bióticos e abióticos do território nacional. Uma observação: fatores bióticos são seres vivos do sistema, tais como plantas e animais, e fatores abióticos são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. Destacam-se como norteadores de unidade de conservação a Lei Federal número 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal. Também a Lei Federal número 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a fauna e a proteção da fauna silvestre. A Lei Federal número 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. A Lei Federal número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Resolução CONAMA número 011/87, de 3 de dezembro de 1987. Essas áreas são criadas pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, em seu âmbito administrativo, e também por instituições particulares, que geralmente respondem pela sua manutenção e administração. Um exemplo que trago, que eu acho até muito interessante, é a preocupação, inclusive, das prefeituras com o meio ambiente. Hoje, em muitas cidades, podemos observar a criação e a manutenção da guarda ambiental. Eu mesmo tive um caso que certo dia apareceu um lagarto aqui, e eu acionei a guarda ambiental aqui do município, e eles vieram, atenderam na forma mais rápida possível, na maior boa vontade, colocaram uma armadilha, capturaram o lagarto e o levaram para ser solto, devolvido à natureza em um ambiente propício. Isso é muito importante. Assim, as unidades de conservação têm a finalidade de preservar bancos genéticos de fauna e flora, de modo a permitir pesquisas que os levem à utilização racional pelo homem. O estudo das espécies florísticas, faunísticas, nos seus habitats naturais, conduz ao manejo adequado da fauna, a partir de pesquisas feitas de forma correta. Pode-se estabelecer, por exemplo, criatórios de capivaras, jacarés, pássaros e outros animais. O mesmo procedimento aplica-se à flora, com significativos trabalhos no campo da genética para aperfeiçoamento, dentre outros, de variedades comerciáveis e estudos farmacológicos. Também acompanhar no entorno e nas áreas protegidas
através de monitoramento ambiental, as alterações que ocorram, tanto provocadas por uma ação antrópica quanto natural, correlacionando as mudanças externas, que ocorrem de maneira mais impactante, com as mudanças internas, estabelecendo-se parâmetros para melhor conduzir o uso do solo ou reabilitar áreas que já estejam degradadas, proteger os recursos hídricos, em especial as cabeceiras de rios e áreas ao longo das bacias hidrográficas, que apresentam pressão demográfica, proteger paisagens de relativa beleza cênica, bem como aquelas que contenham valores culturais, históricos e arqueológicos, com finalidade de estudos ou turismo. Algo que me deixa muito triste é quando eu vou a algum lugar, como rios, cachoeiras, ou até mesmo uma praia, e observo ali garrafas e outros materiais jogados às margens, né? Jogados na água, no caminho. Dá a entender que pessoas que usufruem, né, daquele bem, daquele local, que beneficiam, né, da natureza ali presente, que acham que aquele também é um local descartável, assim como os produtos que deixam ali, né? Por isso eu faço um apelo. Ao visitar qualquer lugar, se não se encontrar ali uma lixeira, leve seu lixo para descartá-lo corretamente. Assim poderão sempre desfrutar de lugares maravilhosos. Imagina só, você vai lá, deixa uma garrafa PET, ou até mesmo uma garrafa de vidro, né, que eu já vi em vários locais, né, cachoeiras, rios. Além do perigo de se cortar, você está ali degradando a natureza. É preciso conduzir de maneira apropriada a educação ambiental, tanto de cunho turístico quanto ligadas às atividades escolares, em especial às comunidades. Isso aqui também é um grande apelo a essas cidades, principalmente de pequeno porte, que estão aí começando a investir no turismo, que estão engatinhando aí nesse processo tão importante. Mas vocês se preparam para receber turistas, né? De certa forma, né? Se preocupa com o comércio e várias outras coisas, mas não tem ali uma fiscalização com o meio ambiente. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem a consciência, né, da questão da degradação. Então, uma fiscalização, ou até mesmo uma punição, que é o que funciona, né, com multas, seria algo muito importante. Porque, né, além de você, prefeitura, você um órgão particular que libera seu espaço para passagem de turistas, né, proporcionar uma lixeira, mas ainda que não faça isso, fiscalizar se estão descartando o lixo da forma correta. Proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas, desde observações que não danifiquem os ecossistemas até alterações nestes. Os produtos das pesquisas têm a finalidade de atender as regiões no entorno das unidades de conservação, que contenham ecossistemas similares ou estudos, permitindo uma melhor apropriação dos recursos naturais pelo homem. Preservar áreas particulares que tenham relevante interesse faunístico e florístico e proteger regiões que venham a ter no futuro uma utilização racional do uso do solo. A diversificação e a combinação das finalidades das unidades de conservação respondem pela diversidade de tipos de áreas, tema que iremos abordar na próxima aula. Eu acredito em você, forte abraço, que Deus te abençoe. Te aguardo na próxima aula.